Quero convidar a igreja que abra o Velho Testamento no livro de Ruth. Livro de Ruth, Velho Testamento, da Palavra do Senhor. Capítulo 1, número 1. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, é na página 249. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 6. Se a igreja localizou, pode se colocar de pé. Eu queria uma informação da recepção ou do diaconato. Eu queria saber se o serviço com as crianças do culto infantil está funcionando hoje. Ou a recepção ou o diaconato de plantão me informar, por gentileza, se o culto infantil está funcionando hoje. Assim que obtiver essa informação, por favor, me passem essa informação. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos ler juntos o verso 1, igreja, e também o verso de número 6. Vamos, verso número 1, juntos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Meditando na palavra que seria dada à igreja, aos amados, nesta tarde e noite de domingo, ficamos encantados com a definição de Belém de Judá, porque a definição de Belém de Judá significa simplesmente, a definição, aliás, de Betel significa casa do pão. E aqui nós temos o relato de que Belém havia fome na terra, e depois temos o relato que Deus abençoou aquela terra novamente, dando-lhe pão. Um momento havia fome, e depois, no outro momento, depois de 10 anos, houve novamente pão, fartura naquela terra. A fome, irmão, é uma das experiências mais marcantes na história do ser humano. Eu diria marcante e também dramática, você sentir fome. Uma coisa é você sentir vontade de comer, outra coisa é você literalmente sentir fome. É uma experiência marcante, é uma experiência dramática na vida de uma pessoa. Quem sente fome, não vontade de comer, mas fome, porque está sem comer há muito tempo, essa pessoa, ela sente uma inquietação. Nessa pessoa, ela que está com fome, ela sente desespero,
ela sente até mesmo a aproximação da morte sobre a vida dela. Inquietação, desespero e até mesmo morte é produzido na pessoa que sente fome. Belém de Judá estava então, versículo 1, enfrentando um tempo de fome. As pessoas não tinham o que comer, literalmente não tinham o que comer. A terra que manava leite e mel, dada por Deus a Israel, manava leite e mel, estava agora simplesmente assolada ou desolada pela fome. Não havia o que comer naquele lugar. Era o tempo dos juízes. Deus levantava homens ou mulheres que se tornavam juízes da terra. Era uma época em que o povo, com frequência, na época dos juízes, o povo de Israel, com frequência, se desviava do Senhor nosso Deus. Houve então fome em Betel, houve fome na casa do pão, podemos dizer assim, porque Betel significa casa do pão, e havia fome na casa do pão. Houve um dia em que faltou pão justamente na casa do pão. Houve um dia em que, presbítero Zé Roberto, meu amigo, os fornos das padarias de Belém não se acenderam, estavam simplesmente apagados, estavam, irmãos, frios. Houve um tempo que as prateleiras das casas de Belém estavam totalmente vazias, porque não havia o que comer. Então houve fome em Belém, não havia pão em Belém. As pessoas buscavam pão para comer, mas não encontravam pão para comer. E este, eu digo para vocês, irmãos, é um retrato das igrejas, de maneira geral, querido irmão André Macuco, diácono, de maneira geral, é um retrato das igrejas hoje. A fome na casa do pão. Amós, capítulo 8, versículo 1, o profeta boiadeiro, vaqueiro, profeta menor, Amós, ele diz o seguinte no versículo 11, Amós capítulo 8, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós relata aquilo que Deus colocou para ele. O profeta fala daquilo que Deus colocou para ele falar ao povo. E Deus diz, eis que vem o dia em que eu, Deus, enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, não será sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas buscam Deus na igreja, saem das suas casas, adentram a igreja do Senhor, a casa do Senhor, adentram a igreja para a celebração do culto ao Senhor, e as pessoas buscam justamente no culto ao Senhor, na igreja, elas buscam a Deus. Aonde? Na igreja. Mas elas não encontram, irmã Edith Guimarães. Buscam a Deus na igreja, Edith, mas não encontram Deus. Encontram muito do homem, mas encontram pouco de Deus. Mas elas buscam a Deus. Elas encontram muito ritual, encontram muito, querido amigo Romeu, cerimonial, ritual, mas encontram pouco do pão espiritual para que elas possam se alimentar. Elas encontram nas igrejas, em muitas igrejas, elas encontram muito da terra e pouco do céu na igreja. E é interessante falar isso, e é interessante, mas não que seja algo bom ou agradável, mas é interessante dizer isso, porque a igreja é considerada a agência do reino dos céus na terra. Então a igreja, ela é a embaixada de Deus, do reino dos céus na terra, a agência do reino na terra. A igreja é um pedacinho do céu na terra.
E é interessante dizermos justamente isso, que as pessoas vão à igreja buscar a Deus, encontram um ritual, encontram um cerimonial, mas não encontram o pão espiritual. Encontram muito da terra, que elas não querem ver nem ouvir, mas não encontram nem um pouquinho, ou muito pouco, do céu, justamente na agência do reino dos céus, justamente na embaixada do reino dos céus na terra, que é a igreja do Senhor. Hoje muitas pessoas, elas estão famintas, irmãos e amigo visitante, estão famintas sim, mas de outras coisas, não do reino de Deus, não da presença de Deus, não do pão espiritual, não estão famintas de Deus, estão famintas de outras coisas nas suas vidas. Eu gostaria que nesse momento, tanto eu quanto você, pudéssemos já começar a fazer uma reflexão, a pensarmos um pouquinho, se nós estamos inseridos dentro desse contexto, se nós somos pessoas que estamos famintas, mas famintas de outras coisas, e não simplesmente famintas de Deus. Verificamos que muitas pessoas buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. Buscam saber dele, conhecer a respeito dele, mas não conhecer verdadeiramente a Deus. Essa semana tivemos a oportunidade de fazer um vídeo, pregar sobre esse assunto num culto, no lar, e depois fazer um vídeo de 4 minutos, mais ou menos, e colocamos na página do Facebook. E esse vídeo justamente é um momento em que Cristo chega para os seus discípulos e pergunta para eles: o que os homens dizem de mim, de quem eu sou? E aí os discípulos respondem: mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, mas só que Jesus não é João Batista. Outro diz assim, outros dizem que o Senhor é Elias, mas Jesus não é Elias. Elias tinha vindo no Velho Testamento e Elias já estava morto nesse período do Novo Testamento. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas, mas Jesus não é um dos profetas. Jesus, na verdade, é Deus andando pela terra. Então Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas e vós, que são meus discípulos, que vós dizeis de quem eu sou? Pedro então fala e diz: Senhor, tu és o Cristo. E Pedro então fala aquilo que ele conhecia de Jesus, e fala algo que Deus revelou a ele: tu és o Cristo. Jesus, irmãos, ele não quer que você conheça ele através de outras pessoas, ou outras pessoas dizerem para você quem é ele. Jesus quer mais do que isso. Ele quer mais que o seu conhecimento seja por causa de outras pessoas que dizem quem é ele para você. Jesus, na verdade, quer que você o conheça por uma experiência pessoal sua com o Senhor Jesus. Jesus quer que você conheça ele, tenha uma experiência com ele, uma experiência particular, pessoal com o Senhor Jesus. Por isso que ele pergunta: olha, vocês me disseram que os outros pensam de mim, mas agora eu quero saber o que vocês, meus discípulos, meus seguidores, pensam de mim. Pedro fala: tu és o Cristo. Ora, ele está dizendo: tu és um ungido de Deus, aquele que Deus haveria de enviar à terra para nos salvar. Pedro sabe quem é Jesus. Eu pergunto para você então, nesta tarde e noite: quem você pensa que é o Senhor Jesus? Você conhece Jesus porque você já teve uma ou mais experiências com ele, experiência pessoal com Jesus? Quem é Jesus para você? Porque as pessoas buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus particularmente. Eu posso ter muitas informações de Deus, e a Bíblia me dá várias de Deus, e eu não ter nenhuma intimidade com Deus. Mas eu posso conhecer Deus através daquilo que as pessoas relatam para mim,
através daquilo que eu leio na Bíblia Sagrada, através do que um palestrante, um pregador diz para mim sobre ele, Deus. Então eu posso conhecer ele por intermédio de outros, mas eu posso não ter nenhuma intimidade com Deus. O que Deus quer de você, meu amigo e amiga, é que você tenha intimidade com ele. Por isso que na oração que Cristo ensinou os discípulos a fazer, ele fala Pai Nosso, porque ele sabe que Deus é o Pai dele, mas Deus quer mais. Deus quer que a sua criação, criada por ele, que é o homem e a mulher, não seja somente criaturas criadas por ele, mas que nós sejamos filhos dele. Ou seja, Deus quer ter intimidade para conosco. Deus quer que você tenha experiência pessoal com ele, algo que você possa dizer que aconteceu entre você e Deus comunicou, mostrou a você. Quantas pessoas aqui estão aqui nessa igreja, nesta tarde e noite, têm uma experiência real, ou experiências com Jesus Cristo verdadeiramente, que podem dizer, pastor, eu tenho experiência com Jesus, eu conheço a Jesus, eu tenho experiência pessoal com o Senhor Jesus. Quantos poderiam dizer isso hoje? Hoje nós temos igrejas cheias, hoje se a gente andar pela cidade, vamos encontrar igrejas cheias de pessoas, principalmente aquelas com grande poder aquisitivo. Vamos encontrar essas igrejas cheias de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. Vazias de Deus. Pessoas que precisam de Deus. Pessoas que necessitam do Senhor, pessoas que a alma anela por conhecer a Deus e por ter uma experiência real com o Senhor, mas pessoas que na verdade estão vazias de Deus. Eu não sei se esta é a sua situação hoje, nesta casa, nesta noite. Eu não sei se você está aqui e neste momento a palavra está entrando no seu coração e você percebe que ela está mexendo com você, porque em determinados momentos da sua vida você se sente vazia de Deus. Eu digo para você que nós precisamos ter fome de Deus. Fome de Deus. Valesca, precisamos ter fome de Deus. O salmista diz assim no verso 2, capítulo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista está retratando algo que ele sente. Ele fala, o meu ser, a minha pessoa, o meu corpo, a minha mente, meu espírito, a minha alma tem sede de Deus. Mas de que Deus que ele tem sede? Do Deus vivo, que pode todas as coisas. Hoje esse entendimento está desvirtuado. Eu diria assim para vocês, encontramos pessoas que têm fome das coisas da terra, mas não têm fome das coisas do céu. Seja sincero nesse momento, você que está sentado no banco da igreja. Nesta semana, quantos momentos você teve de fome das coisas do céu? E quantos momentos você teve fome das coisas da terra? Ter fome de Deus é você não se contentar com farelo. Aquele farelo de pão, está comendo pão francês, de bromato, né? Aí cai aqueles farelinhos em cima da mesa, né? Depois tem que catar para jogar fora. Ter fome de Deus é você não se contentar com esse farelo de bromato. Ter fome de Deus é você não se contentar com palha seca. E aí entra a pergunta, você, irmão, eu que estou aqui, nós temos fome de Deus? Temos fome de Deus? Moisés clamava ao Senhor e dizia o seguinte, ó Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés queria ver o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Moisés é aquele que subia no monte, conversava com Deus, em um determinado momento que ele conversou com Deus no monte, quando ele desceu, o seu rosto e vestes estavam resplandecentes. Isso significava, sabe o quê? Simbolizava a presença de Deus na vida de Moisés. Moisés estava cheio da presença de Deus.
Moisés é aquele que diz: eu quero ver a tua glória. Ele deseja isso e coloca isso para Deus. Quantas vezes nós dizemos isso para o Senhor? Senhor, eu quero ver o teu Shekinah, eu quero ver a tua glória sobre a minha vida. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Será que nós temos clamado como Eliseu, o profeta Eliseu? Eliseu disse: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele colocou isso para Deus. Ou será que nós estamos como aqueles crentes de Laodiceia? Apocalipse, capítulo 3, verso 17, que diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Será que nós estamos, igual os crentes de Laodiceia, estamos satisfeitos conosco mesmo, com a gente mesmo, e não estamos nem pensando mais em Deus? Será, presbítero Carlos Peixoto, meu querido irmão, que Deus abençoou nessa pequena cirurgia? Glória a Deus, que tudo correu bem, e vai continuar correndo bem, em nome de Jesus. Será que nós estamos satisfeitos com a nossa vida com Deus e não queremos mais? Irmão, você tem que desejar muito mais do que você já conseguiu na sua vida, na sua experiência pessoal com Jesus, com Deus. Você tem que querer muito mais do que isso, porque os crentes da Laodiceia eram crentes como eu e você, mas a Bíblia fala que eles diziam assim: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, eles entendiam que o que eles tinham das coisas da terra já era o suficiente, que eles não precisavam nem das coisas do céu. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Pessoas famintas, elas deixam a casa do pão. Betel, casa do pão. A igreja é conhecida também como a casa do pão. Pessoas famintas deixam a casa do pão. A igreja do Senhor, ela simboliza a casa do pão. Elas deixam a casa do pão quando não há pão na casa do pão. Quando não há pão na casa do pão, as pessoas vão embora. Elas não ficam. Quando não há pão na igreja, elas não ficam, elas vão embora. A fome, eu já disse, irmão, traz inquietação. Houve inquietação em Belém, porque não havia pão em Belém. Está no livro de Ruth. Elimeleque, o marido, Noemi, a esposa, Malom e Quilion, os filhos do casal, homens feitos, abandonaram Belém. Fugiram de Belém. Por quê? Porque não havia pão em Belém. Havia fome naquele lugar. Saíram então guiados pela visão humana e não pela fé. Não há comida em Belém, não há pão em Belém, não há pão na casa do pão em Belém. Então a família toda se retira de Belém. A razão por que eles deixaram a casa do pão é que não havia pão na casa do pão. É uma constatação, irmão, muito simples, porque as pessoas deixam as igrejas ou não vêm mais às igrejas. E é bom falar sobre esse assunto, porque aqui temos pessoas que podem estar vivenciando esse momento. Tem hora que sente vontade de vir na casa de Deus, tem hora que não sente vontade de vir na casa de Deus, ou estão voltando agora, ou pessoas que poderão no futuro até não vir mais. Então é interessante falar isso para você. Por que as pessoas deixam a igreja? Ou não vêm para a igreja? Eu digo porque não há pão na casa do pão. O pão era parte das práticas do templo. O pão no templo em Israel, o Velho Testamento, era a prova que indicava a presença de Deus naquele lugar. O pão indicava a presença do Senhor naquele lugar. Era o pão da proposição, ou o pão da presença de Deus. As pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar a fome dela. As pessoas buscam então centros espíritas, porque há um buraco na alma delas, e elas buscam o centro espírita
com fome de Deus, acreditando que naquele lugar vão ouvir ou vão se saciar na fome que elas têm de Deus. As pessoas usam cristais em seu pescoço, um cordão, um cristal no pescoço, buscando com esse cristal no pescoço entrar em contato com o mundo espiritual. Às vezes as pessoas que têm um cristal no pescoço ou que buscam um centro espírita, essas pessoas procuram a igreja, e nós somos igreja, mas elas não encontram nada na despensa da igreja. Elas não encontram nada além de prateleiras vazias na igreja. Então elas não encontram alimento na prateleira, porque a prateleira da igreja está vazia. Elas abrem a porta da despensa da igreja e, ao abrir a porta, as prateleiras estão vazias e não encontram nada. Elas encontram, na verdade, irmãos, receitas para fazer pão, mas a receita está cheia de poeira, e o forno que tinha que estar quente para fazer um bom pão ou ter feito pão, o forno está frio. As pessoas vêm à igreja, mas elas veem Deus e a glória de Deus na igreja. Foi cantado agora há pouco aqui sobre a questão da glória de Deus. Eu digo, as pessoas vêm na igreja, mas elas veem em nós o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Elas veem Deus na igreja. Elas percebem o caminhar e o andar de Deus na igreja, ou elas percebem um cerimonial, um ritual, ou elas percebem claramente que Deus está caminhando para a sua igreja. Uma coisa, irmão, é você dizer que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, isso é uma grande verdade. Outra coisa é você dizer que naquele lugar está a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares, está aqui também. O que eu quero saber é se Ele está se manifestando nesse lugar. É impossível Deus se manifestar e as pessoas não notarem que Deus se manifestou. É impossível. Jacó disse: este lugar é tremendo, é a porta do céu, é a casa de Deus. Jacó falou, porque Deus se manifestou naquele lugar, e Jacó ficou admirado pela manifestação da presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão amado, irmão membro dessa casa, dessa igreja, e para você que nos visita: Deus está neste lugar. Isso é uma coisa que eu quero te dizer. Deus está neste lugar. Deus se manifesta dentro desta casa, desta igreja. E digo mais, Deus quer restaurar entre nós o senso da glória dele nas nossas vidas. Mas quando não há pão na casa do pão, as pessoas buscam alternativas, porque ela tem fome de Deus e não encontra Deus. E às vezes alternativas são perigosas. A família de Elimeleque sai de Belém, vai para uma terra estrangeira, porque não tem pão na casa do pão. Em vez de buscar Deus, eles fogem. Na hora da crise é a hora de buscar o Senhor, mas a família de Elimeleque, na hora da crise, da fome em Belém, em vez de orar a Deus para que Deus abençoasse a terra que manava leite e mel e fizesse com que ela novamente produzisse alimento, eles fogem, preferem ir para uma terra estrangeira, preferem ir para uma terra chamada Moabe. Talvez quando você sai aqui da igreja e para de frequentar a igreja, você também faça a mesma coisa. Você está indo para Moabe, uma terra estrangeira. Em vez de buscar Deus, fogem. Na hora da crise, em buscar o Senhor, fogem. A solução, irmão, não é deixar a igreja. A solução não é buscar novos rumos. A solução não é buscar novas teologias. Tem gente que sai da igreja para buscar novas teologias. Não.
Tem gente que sai da igreja para buscar novas experiências. Não, eu quero ouvir um profeta falar comigo, Deus falar com o profeta e o profeta falar comigo. Ela quer novas experiências. Você quer ouvir Deus? Abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e Deus fala contigo. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de Deus. Não é nova teologia, não é novos rumos, não é deixar a igreja, não é buscar novos caminhos. O que nós precisamos é de Deus. Eu digo até mais, nós precisamos da glória de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos aqui receber e perceber o Shekinah de Deus, a glória dele, voltando a brilhar sobre nós. Moisés desce o monte e o seu rosto e roupa resplandece. É a presença de Deus em Moisés. Nós precisamos do pão vivo do céu, esse pão que caiu do céu, que é Jesus Cristo, sobre os nossos corações. Nós precisamos de Jesus. Elimeleque, o nome dele o Senhor é meu rei. Noemi significa feliz, ditosa. Mas eles não honraram o nome deles. Porque quando houve fome em Belém de Judá, Elimeleque, que significa o Senhor é meu rei, ele não viu Deus como rei, porque ele fugiu da terra e foi para Moabe. Noemi, que o nome dela significa ditosa, feliz, não honrou o nome dela, porque fugiu da terra também, com tristeza no coração, porque não havia comida em Belém. Em vez deles enfrentarem a crise, eles fugiram da crise. Aí eu pergunto para você, irmão, será que não tem hora que nossa vida se assemelha a Elimeleque e a Noemi? Não tem hora que nós estamos em crise, e o primeiro lugar que nós deixamos de ir, quando estamos em crise, é justamente a casa do pão, a casa do Senhor? Não é assim que acontece? O primeiro lugar que a gente deixa de ir é na casa do Senhor. Nós não deixamos de estudar, nós não deixamos de trabalhar, não deixamos de fazer nada na nossa vida, mas a primeira coisa é dizer assim: não vou mais na igreja. É a primeira palavra. E eu digo uma coisa: todo cristão que age dessa forma ainda é um cristão neófito, ainda é um cristão que está precisando amadurecer, ter maturidade espiritual. Elimeleque e Noemi fugiram de Belém, porque não havia pão na casa do pão, ou na sua terra em Belém. Quando Belém, a casa do pão, fica vazia, as pessoas se viram obrigadas a buscar pão em outro lugar. Elimeleque fez isso. Ele então perdeu a sua vida buscando sobrevivência, porque Elimeleque morreu em terra estranha. Eles encontraram a sepultura onde procuravam ter um lar. Elimeleque sai de Belém, vai para outro lugar, vai para Moabe, quer criar família naquele lugar, e ali ele encontra não um lar, mas ele encontra a sepultura dele quando ele sai de Belém. Malom e Quilion, seus filhos, também saíram com o pai e com a mãe de Belém. Fugiram, foram para Moabe, para outro local, e naquele local, em vez de formarem um lar com as esposas que eles casaram naquele lugar, com Orfa e Ruth, eles simplesmente encontraram sepultura em Moabe. Toma cuidado, querido irmão, irmã e amigo visitante, porque Moabe muitas das vezes é sinônimo de morte para nós, é sinônimo de sepultura para nós. Porque Moabe representa aquele lugar que nós vamos quando abandonamos a casa do pão. Moabe é um lugar cruel. Para Noemi significou pobreza, doença, morte do marido, viuvez. Moabe significou para Noemi também a perda dos seus 2 filhos homens, já adultos. Irmão, não vá para Moabe, não vá. Noemi partiu feliz, assim era o seu nome, e voltou pobre, amargurada, machucada para Belém. Quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm para a casa do pão. É o verso 6 e o verso 22. A Bíblia diz para nós: então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto em Moabe, ela ouviu que o Senhor Deus se lembrara do seu povo
em Israel, dando-lhe pão para o seu povo. Quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm para a casa do pão. Chega um rumor, o rumor é: olha, Deus lembrou da terra, Deus novamente deu pão para a terra de Israel, Belém tem pão novamente. Noemi então parte para Belém novamente. O pão está de volta à casa do pão. A notícia se espalha, não é uma farsa, não é mentira. Há pão novamente, não é migalhas que existe lá em Belém, mas é pão o suficiente para alimentar todo o povo daquele lugar. Realmente existia pão agora naquele lugar. Deus está na igreja. A glória de Deus está sobre a igreja, e a igreja, debaixo da glória de Deus, ela tem pão para alimentar a todos os seus fiéis. Se o Senhor preparar para nós um banquete no deserto, meu irmão, e Ele prepara um banquete no deserto, se Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, como diz o Salmo 23, na presença dos nossos adversários, Ele prepara uma mesa. Quanto mais Deus vai nos dar um banquete na nossa própria casa. A nossa casa é a igreja. E você acha que Ele não vai te dar um banquete na igreja? Se Ele te dá um banquete no deserto, se Ele monta uma mesa no meio dos seus inimigos, não vai então na própria casa dele, que é a igreja, Ele não vai te dar um banquete espiritual? Meu irmão, venha para a igreja e coma do pão espiritual. Quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanham à igreja. Ruth retrata os perdidos, aqueles que não conhecem a Deus. Noemi conversa com ela: Ruth, olha, meu filho morreu, não tenho como gerar mais filhos, então eu digo a você, minha nora, volta para a casa dos seus pais, porque eu vou voltar para a minha terra. E Ruth então diz para ela: Noemi, se você ouviu que há pão na casa do pão em Belém de Judá, então eu irei com você. Onde quer que você vá, eu irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, Noemi, será o meu Deus também. Quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanham à igreja. Quando a Shekinah de Deus, ela se apresenta, se manifesta na casa do Senhor. Quando a glória de Deus se manifesta na casa do Senhor. Quando há alimento na casa do Senhor. Quando há palavra na casa do Senhor. Quando há pregação das Escrituras Sagradas na casa do Senhor. Alimento na casa de Deus. As pessoas nos acompanham até a igreja, porque querem ouvir Deus falar. Sabe quando é que as pessoas virão apressadas para a igreja? No momento em que elas provarem o pão da presença de Deus. Quando elas chegarem aqui e perceberem a manifestação da presença de Deus nesse lugar, elas vão querer sempre estar aqui dentro. Porque elas vão perceber Deus andando por esse lugar. E eu te digo outra coisa, irmão, que eu sempre digo aqui: Jesus caminha por esses bancos. E Jesus olha para cada um de nós que está nesse lugar. O Senhor caminha, olha para mim, olha para você, olha para os nossos corações, sabe o que nós estamos precisando e está disposto a colocar a mão em você, na sua fronte, colocar a mão no seu ombro. O Senhor está disposto a abençoar a sua vida nesse lugar. Quando Ruth ouviu que o pão estava de volta em Belém, ela se levanta de sua tristeza, e então ela diz: Noemi, eu vou com você. Teu Deus é meu Deus, eu vou com você. Ruth tornou-se bisavó de Davi. Davi nasceu em Belém. Belém é a casa do pão. Ruth foi membro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus é o pão dos céus, é o pão da vida que Deus enviou para a terra. A todos que têm fome, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Quem comer do pão que é Jesus Cristo não vai ter mais fome na sua vida. As pessoas voltarão de Moabe. Quem saiu da igreja e foi para Moabe
quando souber que há pão na casa do pão, vai voltar para a igreja. Na Etiópia, a gente vê muitas pessoas famintas, crianças magras por demais, crianças desesperadas de fome. Eu digo uma coisa para você: nós precisamos ficar desesperadamente famintos de Deus. Eu tenho que ter fome de Deus. Eu tenho que desejar, querer conhecer Deus. Eu tenho que desejar fazer as minhas orações a esse Deus. Eu não tenho que ter hora para terminar minha oração. Eu tenho que ter desejo de estar debaixo da presença de Deus, orando, falando com Ele, pedindo, adorando, suplicando, agradecendo. Eu não tenho que ter hora para minha adoração a Deus. Eu tenho que ter fome de Deus. No dia que nós tivermos fome de Deus, nossos cultos terão mais vida, meu presbítero. Vida pela ação do Espírito Santo. Nossos cultos terão mais vida. Nossa música será mais ungida. Nossos sermões serão verdadeiros maná do céu. Nossas aulas na escola dominical serão pães quentes, vindos direto do forno de Deus. Nossas reuniões de oração serão frequentadas. Nossos crentes serão cheios do Espírito de Deus. Eu espero que Deus incomode homens. Eu espero que Deus incomode mulheres de nossa igreja. Eu espero que Deus incomode homens e mulheres e nos torne obcecados com o pão do céu, que é Jesus Cristo. Eu quero ver você obcecado com um pão da presença de Deus. Eu quero ver você chegar na sua casa durante a semana e o assunto ser Deus. O assunto ser o Senhor. O assunto ser Jesus. O assunto ser o que Deus fez e está fazendo por ti. Eu quero ver você falar isso de Deus na sua casa. Eu não quero ver você falar da igreja ou mal da igreja. Eu quero ver você falar do Shekinah de Deus na igreja. Eu quero ver você abolir as conversinhas em casa sobre igreja ou sobre igrejinha e começar a falar de um Deus poderoso na sua vida. Eu quero ver as pessoas olharem para você e verem em você o Espírito de Deus em você. Eu quero ver as pessoas olharem para você e Satanás se manifestar quando te olhar, porque quando te olhar, Deus olhando Jesus. Nossos cultos, mais vida. Nossa música, mais ungida. Nossos sermãos, verdadeiros manás do céu. Nossas aulas de escola dominical, pães quentes, vindos direto do forno de Deus. Nossas reuniões de orações frequentadas por toda a igreja, que não vai achar a reunião de oração uma coisa desnecessária, porque sabe que na reunião de oração ela vai ter um encontro com Deus. Quero ver nossos crentes da igreja presbiteriana de Irajá cheios do Espírito de Deus. Um pastor na Etiópia estava pregando quando homens do governo se apresentaram naquela igreja. Aquele pastor já tinha tido problemas com o governo várias vezes, com o governo querendo fechar aquela igreja. E desta vez eles chegaram lá, interromperam o culto e disseram: estamos aqui para acabar de vez com essa igreja. Eles já tinham tentado de tudo, meu presbítero, mas não tinham tido sucesso nenhum. Desta vez tiveram uma ideia fabulosa, geniosa. A ideia foi: chegaram na igreja, agarraram a filha de 3 anos daquele pastor da Etiópia, arremessaram ela pela janela do templo, e a criança caiu morta ao chão.
Todo o povo da igreja, eles acharam, iam sair correndo da igreja, quando aquele ato que eles fizeram, foi visto por todos. Mas nessa hora, eles pensando que a violência acabaria com aquela igreja, nessa hora, a esposa do pastor, mãe da menina, saiu do seu banco, desceu a escadaria da igreja, foi aonde estava o corpo da sua filha, pegou o corpo da menina de 3 anos, ensanguentado, morta, colocou no seu colo, nos seus braços, veio andando, entrou novamente na igreja, se assentou no mesmo banco em que ela, mãe, estava, e ali ela continuou adorando a Deus naquela igreja, e ninguém saiu daquele lugar. Como consequência da fidelidade daquele pastor, 400 mil crentes fiéis destemidamente começaram a comparecer em cada conferência que aquele pastor dava na Etiópia, e quando ele contava o testemunho do que a sua mulher fez num culto quando mataram a sua filha. Um pastor americano, encontrando-se com esse pastor da Etiópia, disse: irmão, nós temos orado por você, porque sabemos que a sua igreja é pobre na Etiópia. Vocês são pobres, há pobreza na sua igreja. Nós temos muito aqui nos Estados Unidos orado por vocês. Aquele humilde pastor voltou-se para o pastor americano e disse: você, irmão, você não compreende. Ele disse: nós que temos na Etiópia orado por vocês, e oramos por causa da sua prosperidade. E aí ficou a dúvida: por que eles oravam pela prosperidade? Não que o pastor da Etiópia fosse contra a prosperidade. O problema é quando você coloca a prosperidade acima de Deus na sua vida. Quem coloca a prosperidade acima de Deus na sua própria vida, não consegue enxergar a glória de Deus. E qualquer situação, André Macuco, que acontecer na vida dessa pessoa, ela vai se decepcionar, frustrar, ficar depressiva, por causa que ela não está vendo a glória de Deus. Quem coloca a prosperidade acima de Deus, não vê a glória de Deus. A mulher pegou a filha, colocou no seu colo, sentou no lugar e continuou adorando a Deus. E a criança estava morta no seu colo. As pessoas não voltarão sozinhas à casa do pão. Ruth voltou à casa do pão, voltou com Noemi. Noemi não voltou sozinha. Ela trouxe Ruth. Quando a igreja é restaurada, não somente os que saíram dela voltam, mas os que saíram dela voltam e trazem consigo mais pessoas, porque a igreja foi restaurada. Meu pastor, restaurada como? Restaurada porque a igreja voltou a ser o que ela tinha que ser: casa do pão, onde as pessoas se alimentam, onde as pessoas comem o pão espiritual, onde se alimentam com o pão espiritual, com o pão dos céus, com o pão vivo que caiu dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente nessa cidade que está faminta. Nós precisamos, igreja de Irajá, dizer a elas que existe pão na casa do pão neste lugar. Se Deus realmente se manifestar, meu presbítero, em nossa igreja, pode ter certeza, o rumor disso vai avançar por esta cidade, avançar por este bairro, avançar pelos bairros adjacentes. Se as pessoas souberem que nesta casa há pão, na casa do pão. O rumor dos famintos se espalhará pelo bairro, pela região, pela cidade. E antes de a irmã Esther, zeladora da igreja, abrir as portas dessa igreja, durante culto da manhã e culto da noite, os famintos já estarão, André Macuco, na fila, esperando para entrar dentro dessa igreja. Porque haverá pão na casa do pão. E por que não temos visto esta procura agora? É porque os famintos têm sido frustrados. Os famintos que querem se alimentar de Deus estão sendo frustrados. Falamos da presença de Deus, mas o pecado que está escrito em nossos umbrais diz Icabod, que significa
foi-se a glória de Deus. Não diga, meu irmão Icabode, porque a glória de Deus não se foi nessa igreja, não. A glória de Deus se encontra nesta igreja. O Shekinah do Senhor se encontra nessa igreja. E a manifestação do Deus vivo se encontra nesta igreja. Quem está doente, se for da vontade de Deus, é curado nesta casa. Porque o meu Deus, meu Jesus cura. Aqui não tem Icabode, foi-se a glória está nesse lugar, a glória percorre esse templo, os anjos estão sobrevoando este templo, serafins, querubins, anjos do Senhor estão nesse lugar, porque o Senhor é vivo nesse lugar, o Senhor é Deus vivo nesse lugar, o Senhor se manifesta nesse lugar. Já vi nessa casa demônios se manifestar, e Deus fazer o demônio bater em retirada. Eu já vi nos meus 20 anos nessa igreja. Então eu sei o que eu estou falando. Falamos que está fluindo sobre nós um rio de vida. Mas o que as pessoas veem é um rio de palavra. As pessoas não querem ver um rio de palavra. Porque palavras elas se perdem. As pessoas precisam ver em nós um rio de vida, porque nós somos igreja, não é essas paredes. Não importa, irmão, o que você precise, ou que falta em sua vida, o que você realmente precisa, é o que eu preciso, que todos nós precisamos desesperadamente estarmos famintos de Deus. Nós precisamos tê-lo, nós precisamos estar famintos da presença dEle, nós precisamos aprender a fechar nossos olhos e perceber Deus nesse lugar. Nós precisamos, quando ouvir uma música, uma canção, irmão Gustavo, por favor, quando precisamos ouvir uma canção, uma música, nós temos que, ao ouvir a canção e a música, perceber a presença de Deus nesse lugar. Não diga, Icabode, foi-se a glória. Não, a glória não foi. A glória do Senhor está nesse lugar. O Shekinah do Senhor está nesse lugar. E os anjos do Senhor sobrevoam as nossas frontes nessa igreja. E Jesus pessoalmente anda por essa igreja e olha cada um de nós. Fale com Ele, fale com Jesus, diga a Ele a sua fome, a fome que você tem de Deus. Há pão na casa do pão.